Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 14ª reunião da Sala de Crise da Bacia do Rio Paranapanema. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas que estão participando por videoconferência. Além do nome, eu queria pedir a gentileza de informar a instituição que representa e lembrar a todos de manter o microfone desabilitado enquanto não estiverem falando, tá? Então vamos lá. Ana Paula Fiorese. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Ana Paula. Diego Pena. Diego Pena. Boa tarde, Diego Pena, da ANA. Boa tarde, Diego. Vinícius Roman. Boa tarde, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Vinícius. João Paulo Sotero. Boa tarde, João Paulo Sotero, Ministério do Meio Ambiente. Boa tarde, João Paulo. Bevilacqua. Boa tarde, José Eduardo Bevilacqua, CETESB São Paulo. Boa tarde. Carlos Ágio. Boa tarde, Carlos Ágio, Universidade Estadual do Norte Paraná, CBH Norte Pioneiro. Boa tarde, Carlos. CBH do Paranapanema. Boa tarde, eu Denis, secretário do Paranapanema. Gaia, secretária executiva do Comitê do Médio Paranapanema e adjunta do Paranapanema. Boa tarde, Emílio, CBH Médio Paranapanema e DAEE. Boa tarde a todos. Cristiano Novaes. Cristiano Novaes, Votorantim Energia. Boa tarde, Cristiano. Davi. Davi Ayub. Boa tarde a todos. CBH Alpa, Daí Piraí. Ok, boa tarde, Davi. Daiana Cristina. Boa tarde, Daiana Franco, da CTG Brasil, da área de operações. Ok, boa tarde, Daiana. Douglas Paulec. Boa tarde, Douglas da Copel. Ok, boa tarde, Douglas. Edmilson Silva. Boa tarde a todos, Edmilson, da Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Edmilson. Edson Yoshida. Boa tarde, Edson Yoshida, da CTG Brasil. Boa tarde, Edson. Fábio Moreno. Boa tarde, Fábio Moreno, da CETESB de São Paulo. Boa tarde, Fábio. Fernando Sestari. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, pessoal. Fernando Sestari, CTG Brasil. Boa tarde, Fernando. Gandhi. Boa tarde, Gandhi Sanepar, Comitê do Norte Pioneiro, Paraná. Boa tarde, Gandhi. Gonçalo. Boa tarde, Gonçalo Vasques, da SPR, ANA, representante da ANA na CETIG. Boa tarde, Gonçalo. Hiroaki. Boa tarde, Hiroaki, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, São Paulo. Boa tarde, Hiroaki. João Samek. Boa tarde a todos. João Samek, Instituto Água e Terra, Paraná. Boa tarde, João. Luiz Guilherme Guilhom. Boa tarde a todos. Aqui é Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Guilhom. Marcelo Celucci. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Marcelo Celucci, do Semaleno. Boa tarde, Celucci. Leonor. Leonor, microfone desabilitado. Mariana Sampaio. Boa tarde, Mariana Sampaio, da AMEL. Boa tarde, Mariana. Marlian. Boa tarde, Marlian Leão, do Ministério de Minas e
Energia. Boa tarde, Márlia. Matheus Machado. Boa tarde, Matheus Machado da ANEEL. Boa tarde, Matheus. Norberto Castro. Norberto. Microfone desabilitado. Boa tarde a todos. Norberto, da CTG Brasil. Boa tarde, Norberto. Rafael Mércio. Boa tarde a todos. Rafael, da Copel. Boa tarde, Rafael. Rafael Barros. Boa tarde a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Boa tarde, Rafael. Renata Cristina. Da CIMA São Paulo. Boa tarde, Renata. Tiago Borges. Boa tarde a todos. Tiago, da CTG Paranapanema. Ok, boa tarde, Tiago. Alguém que eu chamei que entrou agora, poderia se apresentar, por favor? Alguém não se apresentou? Doutor Joaquim, quem ia passar a palavra para o senhor? Ok. Bom, nós tivemos aí 15 dias sem reunião em função daquele feriado que aconteceu no final da semana passada, mas vamos fazer um relato, então, das precipitações que ocorreram nesse período. Doutor Joaquim, seu microfone desabilitou. Vai ficar carro do ONS. Eu começaria pela apresentação do CEMADEM, do Marcelo Celucci. Por favor. Muito obrigado. Bom, então, como a nossa reunião foi há 2 semanas, eu coloquei como primeira figura justamente a precipitação das últimas 2 semanas. Na próxima figura, por favor, Antônio. Então, dá para ver que choveu na área da bacia do Paranapanema, tanto no Paraná quanto em São Paulo, com volumes um pouco maiores na porção do Paraná, mas de uma forma geral, nos últimos 15 dias, então choveu mais ou menos dentro da média do período. A próxima figura é semelhante para um período um pouco maior, considerando os últimos 30 dias, e a situação é parecida no sentido de que a chuva, tanto no trecho do Paraná quanto em São Paulo, também com volumes um pouco maiores no trecho do Paraná, e aqui o volume total está, eu diria, ligeiramente abaixo da média, porém bastante próximo. A próxima figura é sobre a situação do ano hidrológico, uma figura que muda menos de reunião para reunião. Isso. Dá para ver que a chuva no ano hidrológico, contabilizada a partir de 1º de outubro do ano passado, está claramente abaixo da média em toda a bacia, tanto no trecho de São Paulo quanto no trecho do Paraná. Isso explica a situação difícil da bacia. E a próxima faz um diagnóstico da evolução temporal da chuva, a evolução ao longo dos meses. E vemos que desde o início do ano hidrológico, apenas em novembro choveu dentro da média e em dezembro choveu acima da média, mas sistematicamente todos os outros meses choveu abaixo da média. De fevereiro para aqui, todos os meses foram abaixo da média, e alguns em particular, como novembro, como outubro do ano passado e como março, abril deste ano, onde choveu muito pouco, basicamente metade da média histórica. Contabilizando a chuva do ano hidrológico, nós temos 945 milímetros, para uma média de longo termo de 1.281, 82, arredondando. Isso dava mais ou menos 74% da média histórica no ano hidrológico. No mês de junho, a média é relativamente alta, 95 milímetros,
e até o dia 17 nós temos 49. Isso é mais ou menos 30 milímetros a mais do que nós tínhamos na última reunião. Bom, então, na próxima figura nós temos a situação meteorológica, a imagem do INMET de hoje. Então, a situação está, nos últimos dias, basicamente dominada por essa área de alta pressão que tem no centro do Brasil, aquela elipse amarela com a A no meio, de alguma forma esquematiza essa situação. Então, tem uma série de frentes frias pequenas por baixo, passando rapidamente, mas que elas tendem a contornar essa área de alta pressão. Então, esses sistemas não conseguem subir até o norte da região sul, até São Paulo, e, portanto, né, nos próximos dias, esse sistema que vai continuar atuando vai determinar, vamos ver na próxima figura, que as chuvas elas se localizem basicamente mais ao sul da bacia do Paranapanema, né, entre Uruguai e fronteira do Uruguai com o Brasil. Dá para ver na figura da esquerda, né, que é a previsão para os próximos 7 dias, que alguma precipitação pode cair dentro da bacia do Paranapanema, vamos ver esses detalhes mais para frente, mas de uma forma geral, na região de São Paulo e Paraná, a previsão é de chuvas abaixo da média, só deve chover acima da média, bem no extremo sul e no Uruguai. Bom, na próxima figura, então, nós temos o detalhe de em que medida essa chuva vai cair dentro da bacia do Paranapanema. Então, basicamente, na porção oeste e sul da bacia, nós poderíamos ter uma chuva na próxima semana, mas no gráfico da direita vemos que, na verdade, vamos ter 5 ou 6 dias sem precipitação, e no final do período que estamos considerando, ou seja, no final destes primeiros 7 dias, uma frente fria, ela finalmente vai conseguir avançar sobre a bacia. Então, essa foto, essa figura que nós temos aí, quase como uma foto do último dia, né, com a frente se aproximando. Então, no final da última semana, ela atingiria a parte sul e oeste da bacia, mas dá para ver na figura da direita, né, que fora da primeira semana, já entrando praticamente na segunda, tem uma expectativa de aumento da precipitação. Então, em resumo, vamos ter uma semana dominada por esse sistema de alta pressão, frentes frias passando pelo sul, mas no final desse período, a frente fria conseguiria avançar. Na próxima figura, nós temos o diagnóstico e embaixo a previsão de mudança da umidade do solo. Então, com essa previsão de chuva que nós temos, a expectativa é um pequeno ganho de umidade no solo na porção sul e oeste da bacia, igual que a chuva, e uma perda, talvez, no trecho paulista. A próxima figura, e última figura, de fato, é a tendência para a segunda semana. Bom, a tendência para a segunda semana, né, com a chegada daquela frente fria, da primeira para a segunda semana, é boa, né? Tem previsão de chover de forma abundante, generalizada, com valores acima da média. Inclusive, o período total de 2 semanas, né, daria anomalias positivas de chuva. Essa frente fria da segunda semana compensaria, então, a falta de chuva da primeira. Só um comentário é que, pelo fato de se tratar esta de uma previsão de mais longo prazo, né, vejam, vai do dia 27 de junho até o dia 3 de julho. Então, é um futuro relativamente distante, a confiabilidade é menor. Então, por exemplo, se a chuva acabasse ocorrendo um pouco mais para o norte, um pouco mais para o sul, isso pode significar uma mudança até importante na quantidade de chuva prevista. Mas se a gente levar em conta à risca a previsão do modelo, essa segunda semana compensaria a falta de chuva na primeira e até permitiria, talvez, fechar o mês de junho dentro da média. Então, de uma forma geral, as duas próximas figuras, com as suas várias variações e particularidades, nas próximas 2 semanas deveria chover dentro ou até acima da média. Mais para frente é difícil falar, mas há algum tipo de tendência ou sinalização que as 2 semanas seguintes poderiam ser de chuvas talvez abaixo da média. Então, isso da minha parte, Joaquim, agradeço, fico à disposição. Ok.
Bom, como foi colocado aí, nós tivemos chuvas pontuais, né, ainda na bacia, né, ainda que não alteraram o quadro de afluência aos reservatórios, né? Nas próximas 2 semanas, nada que vá modificar fortemente isso, né? Vai ser, no máximo, chuvas na média. Então, com base nessas previsões, eu vou pedir ao ONS que faça a sua apresentação sobre a situação dos reservatórios. Ok, doutor Joaquim, muito obrigado. Vamos dar início à apresentação do dia de hoje. Próximo slide. Topologia, então, todo mundo já viu essa figura várias vezes, mas só para lembrar, os 4 reservatórios de armazenamento da bacia do Paranapanema são Jurumirim e Chavantes, totalizando 6.000 hectômetros cúbicos, e Capivara e Mauá são os outros 2 reservatórios, Mauá situado no rio Tibagi, somam também os outros 6.000, que dá total de 12.598 hectômetros cúbicos de volume útil. Além disso, nós temos, abaixo desse volume útil, 15.884 hectômetros cúbicos de volume morto, ou seja, o volume que fica abaixo do nível mínimo. Então, uma água disponível, mas não para geração de energia elétrica. E aí, essa água total daria 28.482 hectômetros cúbicos. Próximo slide. Agora, o estado atual dos armazenamentos. Então, isso aqui é o início do dia de hoje, que é dia 19/6. Jurumirim está com 40%, cerca de 40% de armazenamento. Chavantes com 32% do volume útil. Capivara com 28%. E Mauá, que já teve beirando ali 5%, 8%, etc., agora está com 25%. Deu uma boa recuperada com as chuvas, os episódios, né, pelo menos 2 a gente pode citar, que ocorreram de chuva aí recentemente. Com isso, o armazenamento dá um total, em termos de volume útil, de 3.995, praticamente 4.000 hectômetros cúbicos, que dá 32% de armazenamento. Próximo slide. Aí nós temos as ENAs, as energias naturais afluentes. Observem, então, que a gente veio esse tempo todo, né? Desde outubro do ano passado, que a gente está com energias naturais afluentes mensais inferiores a 100% da média, né? Ou seja, a gente vem esse tempo todo com afluências muito, muito baixas, e a partir de janeiro, todas as afluências abaixo de 60%, né? Só que a gente passou por um momento assim, muito difícil, que foi maio, que a afluência deu abaixo de 40% da média de longo termo, e agora, no mês de junho, com esses episódios aí que ocorreram de chuva no sul, próprias bacias do sul já deram uma recuperada, e aí, com isso, a bacia do Paranapanema, cuja margem esquerda pega um pouco esse regime do sul, também se recuperou com 45% da MLT. Observem que todas as outras bacias do Sistema Interligado Nacional, Grande Paranaíba, Tietê, Paraná, Paraíba do Sul e Paranapanema, são as principais bacias aqui do Sudeste, do Sul, elas estão, na verdade, do Sudeste, né? Elas estão, na verdade, todas elas com uma média de longo termo abaixo dos 100%, ou seja, as energias naturais estão ocorrendo abaixo da média desde abril, né? A gente viu que em março teve alguma bacia ali acima de 100%, mas a partir dali, todas as bacias abaixo. Só que a bacia do Paranapanema estava muito longe das outras, e agora ela começa a se aproximar. Então, com esses episódios de chuva, pode ser que a gente tenha uma melhoria na bacia do Rio Paranapanema. Próximo slide. Então, em termos de energias naturais afluentes, observem aí que para a bacia do Rio Paranapanema, a gente vinha com um mês de maio péssimo, com 29% da média, né, da MLT, e agora, em junho, chegamos a 45%. Próximo. Em termos de armazenamento, né, a gente conseguiu estocar ali de outubro até fevereiro, conseguiu estocar, recuperar um pouco os armazenamentos que já chegaram em outubro a 19%, e em termos de energia armazenada, em fevereiro chegamos a 37%. Foi
o mês onde mais a gente conseguiu avançar na questão de armazenamento nos reservatórios. Mas, após isso, houve, mesmo com a política implantada, né, de economia, né, de redução das defluências e tudo, a gente não conseguiu evitar a recessão de armazenamento nos reservatórios, porque, na verdade, não ocorreram precipitações de maior porte e a gente não teve, assim, energias naturais afluentes. É uma consequência do slide anterior, onde a gente mostra que as energias naturais afluentes foram muito baixas. E agora, em junho, estamos agora fechando o dia de ontem com 32%. Deu uma pequena recuperada com esses últimos eventos aí de chuva. Próximo slide. Agora a operação das usinas. Basicamente, a gente mostra das 3 principais usinas, porque Mauá é um reservatório muito pequeno. Aí não tem muito como a gente ficar mostrando Mauá, porque vai e volta, recupera rápido, e enfim, não tem muita influência sobre o armazenamento total e as condições hidrológicas da bacia. Os 3 reservatórios que influenciam, principalmente, são Jurumirim, que está montante, que iniciou janeiro com 30% de armazenamento, chegou a ficar, ao final de março, com 49%, quase 50% de armazenamento, e de lá para cá, observem os gráficos de afluência e defluência, onde a afluência em vermelho passou a ser inferior à defluência, ou seja, Jurumirim estava defluindo somente 100 metros cúbicos por segundo para tentar juntar água no reservatório, mas mesmo assim a afluência foi inferior, chegou a ficar do porte de 50 metros cúbicos por segundo. Agora, com as últimas chuvas, a gente observa essas 2 elevações, aí já estamos passando pela terceira, né? As vazões se elevaram, né? Teve 2 períodos de episódios de elevação de vazão, e aí, com isso, a recessão deu uma atenuada e fechou o dia de ontem, então, com 39,61% de armazenamento, com uma afluência de 120 e uma defluência de 120, praticamente operando a fio d'água, não acumula. Próximo slide. Esse é o reservatório de Chavante, cuja operação iniciou o ano com 16,50%, chegou a ficar abaixo de 15% logo no iniciozinho de janeiro, mas de lá para cá só vem acumulando. A gente observa ali que isso deve-se muito à política implantada, né, de redução das defluências. Vinha defluindo Chavante vazões do porte de 350, 400 e passou a defluir 100 desde então, e agora, ultimamente, passou para 155, que é mais ou menos o que está defluindo agora. Com isso, as afluências ainda ficaram superiores às defluências, em alguns momentos já está até empatando, mas o reservatório chegou ao armazenamento no dia de ontem, né, fechamento do dia de ontem, em 31,79%, com uma afluência no dia de ontem, particularmente, 232, foi bastante alto, e uma defluência de 155. Próximo slide. O HE Capivara, a gente teve também um armazenamento inicial em 1º de janeiro de 38,87%, chegou a armazenar um pouco de água, chegando a 47,34%, foi o armazenamento máximo de Capivara ao longo desse ano. Observem ali que a afluência estava, naquela ocasião, acima da defluência. Mas, de lá para cá, as afluências começaram a baixar, né, muito, e as defluências não puderam ser reduzidas tanto assim, por problemas energéticos, elétricos, enfim, de demanda, aquele problema lá de Itaipu, do nível de Itaipu, enfim, vários problemas que aconteceram que fizeram com que Capivara não pudesse acumular. Então, ela foi perdendo armazenamento, chegou ali um nível mais ou menos de 25%, e do final de maio, praticamente, para cá, ela vem recuperando o armazenamento, então, hoje se situa, os 25% mais ou menos, já se situam em torno de 28,04% no fechamento do dia de ontem, com uma afluência no dia de ontem de 494 e uma defluência de 356. É em torno de 350 na média. Próximo slide. Aí seria a simulação com cenário para o período seco de 2020, que é de 19 de junho até 30 de setembro. Então,
Primeiro, as restrições operativas hidráulicas, né? Nós temos restrições de vazão máxima e mínima em Jurumirim, declarado através desses dois formulários aí, FSAR-H, que são defluências no porte de 120 máximo e 120 de mínimo, até o dia 9 de novembro de 2020. Chavantes também tem dois FSAR-H, dois formulários declarados com restrição de mínimo e máximo, onde o mínimo está declarado com 150 metros cúbicos por segundo e o máximo 160. Ela precisa ter essa margem de manobra para poder modular um pouco ao longo do dia, para poder atender a problemas elétricos. Ela não pode ficar exatamente num único valor. Então, ela fica oscilando entre 150 e 160, mas está fazendo praticamente uma média de 155, em média, ao longo do dia, de defluência. E Capivara, que tem um FSAR-H 253, que diz que a vazão defluente mínima é 276 metros cúbicos por segundo, é uma vazão mínima permanentemente, ou seja, uma vazão, na verdade, instantânea, mínima de 276 metros cúbicos por segundo. E a vazão máxima tem um IOR, que foi declarado, que é através desse formulário FSAR-H 887, que diz que a vazão defluente máxima é da ordem de 500 metros cúbicos por segundo. Então, como a gente já apresentou nas outras reuniões, ele vem praticando 276 metros cúbicos por segundo de 0 horas até 15h59 e das 16 às 24 horas, 500 metros cúbicos por segundo, que aí é o horário de ponta, é o horário que mais precisa ter energia. Então, ele faz essa modulação para poder atender, em média, a uma defluência de 350, que é o que ele vem praticando até agora. Próximo slide. Nos foi pedido, né, que aqui nesse fórum, que o ONS, junto com a CTG, analisassem aí a possibilidade de praticar defluências mínimas de 276 na UHE Capivara, flat, sem precisar fazer aquela ponta de 500, né, nos horários de ponta. E aí o ONS fez estudos elétricos, né, começou a fazer, então vou ler aqui só o slide para vocês, que após estudos iniciais chegou-se à conclusão, sob o ponto de vista de controle de tensão, não teria restrição para a operação de Rosana com apenas uma unidade despachada. Isso significa o seguinte: se eu fizer 276 em Capivara, a usina de Rosana, que fica jusante, também, em Capivara, estaremos sincronizando uma máquina só no sistema, em Taquarussu também e em Rosana também. Ou seja, as 3 usinas ficariam com uma unidade geradora somente. Para Rosana não teria problema. Entretanto, em relação à operação de Capivara e Taquarussu, com apenas uma unidade geradora despachada, pode resultar em dificuldades adicionais para o controle de tensão no sistema de 440 kV, sobretudo no período de carga leve, no qual já estão sendo desligadas linhas de transmissão para essa finalidade. Ou seja, em carga leve já se desligam algumas linhas de transmissão. Então, o sistema fica muito vulnerável nessa situação. As análises consideraram a rejeição da linha de transmissão de 440 kV de Taquarussu a Marechal Rondon, no terminal de Marechal Rondon, como a mais crítica nessa área de interesse. Desta forma, o ONS não considera recomendável a operação com uma só unidade geradora sincronizada simultaneamente em Capivara, Taquarussu e Rosana. Ou seja, a prática dos 276 ficaria inviável de ser feita flat. Ela pode ser feita durante algumas horas, como vem sendo feita de vez em quando, mas não o tempo todo. Próximo slide. Aqui são as premissas usadas na simulação. A gente conseguiu aqui realizar uma simulação ganhando um mês a mais, ou seja, nós vamos mostrar resultados, em vez de até o final de agosto, até o final de setembro, evoluímos para um mês a mais, houve uma melhoria nas condições de armazenamento, e com isso, os armazenamentos no cenário mais crítico, que já estavam perto de 20%, conseguiram avançar um mês a mais. Nos cenários de afluência, são as afluências obtidas pela execução do modelo SMAP, com precipitação histórica média dos anos entre 2006 e 2019, ou seja, são esses 14 anos aí. Considerando 3 cenários com foco nesses reservatórios de cabeceira, principalmente Jurumirim e Chavantes.
o cenário otimista, que foi adotado aqui nas simulações, pega exatamente a média dos 3 anos mais favoráveis de vazão obtidos com esse modelo SMAP, que são a precipitação do ano 2007, 2009 e 2015. O cenário médio, que pega a média de todos os modelos SMAPs rodados para os 14 anos, entre 2006 e 2019, então é uma média simplesmente, e o cenário pessimista pega a pior dessas rodadas de SMAP, aquela que dá menos vazão nesse período até final de setembro, que foi a do ano 2017. As diretrizes de defluência praticadas nessa simulação que a gente fez aqui e vai apresentar os resultados foram as seguintes. Em Jurumirim, estamos propondo junho e julho a prática de manter os 120 que vêm sendo feitos até agora, né? 120 de defluência. A partir de agosto somente, a gente, para Jurumirim, no cenário pessimista, considerou a redução dessa defluência de 120 para 100. No cenário médio, a gente evoluiria esses 120 para 130, e no cenário otimista, os 120 passariam a ser 195. Para Chavantes, em junho e julho, ficaríamos com essa defluência de 155, que seria 160 de máximo e 150 de mínimo. Então, 155 metros cúbicos por segundo para todos os cenários. E em agosto e setembro, para o cenário pessimista, a gente manteria os 155, não mexeria, ficaria exatamente como está. No cenário pessimista, no médio, a gente passaria para 150 metros cúbicos por segundo, e no cenário otimista, passaria para 160. E para o HE Capivara, não tem o que fazer. A gente simplesmente ficou em todos os meses com as defluências de 350 metros cúbicos por segundo em todos os cenários, com essa modulação que a gente mostrou aqui, que é feita entre o uso de 276 metros cúbicos por segundo em uns horários e 500 metros cúbicos por segundo em outros. Próximo slide. Então, no cenário otimista, a gente acumula bastante água em todos os reservatórios, ou seja, os 3 reservatórios terminam Chavantes com 70,95, Jurumirim com 70,86 e Capivara com 70,21. Isso aí seria o cenário otimista. Próximo slide. No cenário médio, nós teríamos também recuperação nos 3 reservatórios, sendo que Chavantes ficaria com 40,34, Jurumirim com 40,24 e Capivara com 34% de armazenamento, ao final de setembro, tá? E aí, por último, o cenário pessimista, onde eu teria... Próximo slide. No cenário pessimista, onde eu teria, na pior das hipóteses, um desestoque nos 3 reservatórios, mas ainda assim, ao final de setembro, ainda ficaríamos com 25,38% em Chavantes, 25,25% em Jurumirim e 20,14% em Capivara. Observem... Bom, vamos para a tabela. Próximo slide. Então, o resumo é isso. No cenário otimista, Jurumirim 71, Chavantes 71, Capivara 70. Então, tudo mais ou menos em torno de 70%. No cenário médio, Jurumirim 40, Chavantes 40 e Capivara um pouco mais baixo, com 34. E no cenário pessimista, teríamos Jurumirim e Chavantes com 25, Capivara com 20. Ou seja, ainda teríamos, ao final de setembro, um armazenamento acima de 20 em Jurumirim e Chavantes, na pior das hipóteses. Ou seja, se acontecer o pior dos cenários, que a gente já está vislumbrando que pode não acontecer, porque já deu uma recuperada, já tem uma perspectiva de chuva semana que vem, aí a gente não sabe como é que vai ser ainda, porque até chegar setembro, final de setembro, tem muito tempo pela frente. Podem acontecer muitas coisas. Então, de qualquer maneira, ainda temos aí 5% em Chavantes, 5% em Jurumirim, para a gente jogar para Capivara, se Capivara resolver afundar mais, né? Por praticar aqueles 350. Próximo slide. Seria só o slide de conclusões. Então, a gestão dos recursos hídricos, só lembrando a todos, na bacia do Rio Paranapanema, deve considerar a interdependência de seus reservatórios, ou seja, políticas adotadas nas usinas de montante têm influência significativa
sobre a bacia no trecho jusante, ou seja, se eu reduzir minha defluência de, vamos supor, né, reduzo, não, por que não reduz a defluência de Jurumirim? Claro, você vai ter Jurumirim mais elevado, mas você não vai conseguir manter os 20% em Capivara. Capivara vai chegar a afundar abaixo dos 20%. Então, o ideal seria exatamente manter a bacia um pouco mais equalizada. Considerando os cenários de afluência obtidos com o modelo de previsão SMAP e a grande variabilidade entre esses cenários, até o final de agosto, há uma perspectiva, até o final de setembro, na verdade, aí no slide, ficou errado, há a perspectiva de recuperação dos armazenamentos para o cenário otimista e médio. Então, nos dois cenários, tanto otimista quanto médio, a gente recupera o armazenamento. E, com isso, para o estudo apresentado, as políticas adotadas foram no sentido de equalizar a bacia hidrográfica, privilegiando o armazenamento de Jurumirim e Chavante e preservando sempre o armazenamento de Capivara superior a 20%, sempre que possível. E aqui, no caso, foi. Considerando a importância da geração de energia no Rio Paranapanema e a atual conjuntura de atendimento energético do SIM, o ONS continuará monitorando as condições operativas e promoverá as modificações na política operativa conforme surjam variáveis diferentes das consideradas aqui nesta análise. Bom, era isso que a gente tinha a apresentar. Eu me coloco aí à disposição de todos para dúvidas, comentários ou perguntas. Muito obrigado. Ok. Pelo que nós estamos vendo aí, no cenário médio, né, os reservatórios praticamente andam de lado, né? Ficam quase que nas mesmas condições próximas do que estão hoje, até o final de setembro. Bom, eu vou dar oportunidade ao Estado de São Paulo, inicialmente, se manifestar sobre os dados apresentados. Hiroaki e o colega da CETESB, se quiserem comentar agora. Joaquim, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que da última reunião para esta reunião, o cenário não mudou nada, né? Os níveis de armazenamentos praticamente se mantiveram no mesmo patamar. Teve uma chuva relativamente pequena, que nessa época não representa nenhum acréscimo. As previsões aí que a CEMADEM apresentou aí nos slides, né? Existe uma perspectiva para a segunda semana, mas a gente tem que lembrar que mês de junho, julho, é um período de baixa precipitação mensal, né? Então, embora ela possa chover um pouco acima da média, na realidade a média é baixa nessa época, então a gente não pode esperar muita coisa, né? Mas as previsões aí que a ONS mostrou aí, até final de setembro aí, mostram que, na pior das hipóteses, aí no cenário pessimista, nós estaremos aí com Capivara com 20% e os outros dois com 25%. Acho que podemos continuar como está e ficar na expectativa do que é que vai acontecer nas próximas semanas, né? É isso aí, Joaquim. Ok, muito obrigado, Hiroaki. Não sei se o Renato gostaria de comentar alguma coisa pela CETESB, só que está acompanhando. Nenhum comentário, Joaquim. Nenhum comentário. Obrigado. Então, eu passo para o Instituto Água e Terra do Paraná para algum comentário adicional que queira fazer nesse momento. Boa tarde a todos. Bom, dentro dessas previsões que foram colocadas, a gente verificou aí que o mês de junho, pelo menos, houve uma precipitação um pouquinho mais acentuada no nosso estado, e que veio, inclusive, repercutiu lá no aumento já do volume útil lá de Mauá. Mas, entretanto, a gente vem observando, ao longo desses últimos meses, que realmente vem as frentes frias, agora com essa exposição do CEMADEM, que existe essa questão da alta pressão, a tendência de novas frentes se desviar para o oceano. Então, em que pese que esse mês de junho, início de julho, ele esteja, vamos pôr, numa situação de um pouco acima da média no conjunto, mas na sequência, após julho, setembro, tudo mais, a perspectiva realmente que a gente tem é de que não vamos ter chuvas volumosas no sentido de poder resgatar e recuperar a questão dos reservatórios. Dentro do que foi explanado pela OMS, eu creio que é uma sugestão
bastante conservadora de manter a situação como está hoje em equilíbrio, e acho que a gente acha que é uma maneira adequada nesse processo todo. Ok, obrigado. Bom, eu vou agora abrir para o comitê da bacia, se tem algum comentário agora nesse momento da reunião. Apesar de a gente estar numa situação mais ou menos acomodada, né, não confortável de jeito nenhum, mas acomodada com relação a, agora, depois de tanta discussão de geração de energia, os outros usuários estão preocupados, a gente tem vários outros usuários e, claro que é uma vitória para a gente, os 20% nos 3 reservatórios ao longo do canal do Paranapanema. Os usuários eles ficam muito mais satisfeitos do que quando aconteceu em outras épocas, que chegamos a 8% em Capivara, 12% em Jurumirim, então é melhor ter 20% do que 12%, mas ainda assim a gente sofre o efeito dessa estiagem assustadora que a gente está vivendo, né? É um momento histórico mesmo, tanto tempo sem chuvas, essa chuva que se repetiram em aumento na vazão afluente, tanto em Mauá quanto no Capivara e um pouquinho em Chavantes, a gente não sentiu por esse lado da vertente de São Paulo, do Paranapanema. Não houve chuva, aquelas previsões que a gente teve do CEMADEM de até 30 milímetros, a gente não teve aqui, a gente teve algumas poucas chuvas e a gente está preocupado com isso, né? Então, manter a atenção para esses outros usos também. Sempre que a gente tiver a oportunidade de melhorar os volumes armazenados no armazenamento, né, a gente gostaria que todos vocês pensassem sempre nisso, da gente manter os volumes sem prejudicar a geração de energia. Mas a gente tem recebido reclamações de usuários, né, de piscicultores. O turismo nem tanto agora, porque o turismo está sofrendo com essa pandemia, então não está tendo turismo. Mas os piscicultores do Capivara têm reclamado muito. A gente tem recebido alguns braços do Capivara, aqui de afluentes do estado de São Paulo, estão secos, né, estão bem vazios, e alguns tanques estão vazios. Então, só para a gente ficar atento a isso, mas eu acho que a sala de crise fez um excelente trabalho, né? Em manter, mesmo nos cenários mais pessimistas, até 20% dos volumes armazenados aí até setembro. Então, era isso. Obrigado. Ok, obrigado. Eu abro para os demais participantes, se alguém gostaria de comentar também sobre essa parte da reunião. Alguém gostaria de fazer algum comentário adicional? Bom, como vocês viram, nós temos uma perspectiva de pouca chuva, no máximo, na média, nos próximos 15 dias, né? Então, eu acho que a frequência das reuniões, serem reuniões quinzenais, está se mostrando adequada, porque não tem nenhuma grande alteração no quadro nesses 15 dias previstas, né? Então, eu pergunto se todos concordam que a próxima reunião possa ser no dia 3 de julho, às 15 horas. 15 dias para frente, tá? Eu acho que é uma periodicidade adequada para esse momento que nós estamos vivendo, que não tem grandes alterações, né? Nós estamos, como eu gosto de falar, nós estamos andando um pouco de lado no sistema. No limite, nós estamos conseguindo só equilibrar o sistema sem reencher e sem perdas acentuadas. Então, a proposta que eu faço é ser 3 de julho. Todos concordam? Ok. Bom, eu não gosto de reuniões estender mais do que o necessário. Eu só diria uma coisa nesse final, é que a geração de energia, nesse momento, não é o problema. Só para a gente ficar consciente disso. Nós não estamos privilegiando a geração de energia, até porque nós estamos com vamos dizer, o sistema elétrico, de uma maneira geral, eu vou pedir ao ONS só para que feche essa parte, está com a demanda muito baixa, devido às indústrias, do comércio, tudo que está tendo uma certa paralisia, isso faz com que a demanda esteja muito baixa. Então, não está havendo uma necessidade premente de aumentar a geração. Então, o que está condicionando a operação do sistema, principalmente em Capivara, são questões elétricas de decorrência de insegurança
de se tentar baixar um pouco mais a vazão. Então, ONS, faça o fechamento para nós podermos terminar a reunião falando sobre a perspectiva de necessidade de geração elétrica na bacia do Paranapanema. Em princípio, essa premissa não é só para a bacia do Paranapanema, é de uma forma geral, né? O que a gente vê, assim, a economia no país está bastante estagnada, né? Tem até uma perspectiva de recessão, né? Na indústria e tudo, então tem dois motivos. Um é um motivo econômico, né, que já vinha se alastrando, já vinha se arrastando durante um bom tempo, e o segundo é um motivo da pandemia, que piorou a situação que já era ruim. Então, devido ao consumo de energia ter sido reduzido significativamente no Brasil, a gente teve uma redução na carga da ordem de 18%, mais ou menos, aproximadamente 18% de redução de consumo de energia. Então, as ofertas de energia vão começar a aumentar agora, inclusive, porque agora começa a ventar no Nordeste, as eólicas começam a bombar, você começa a ter muita energia eólica, você tem energia vinda do Xingu, né? Essas usinas do Xingu, e de Tucuruí também. Então, você tem muita energia, e do Madeira, inclusive. Então, você tem energia em muitos locais sendo enviadas para o sistema. E o Sistema Interligado Nacional não consegue absorver, muitas vezes, toda essa energia, porque não existe carga para consumir. Então, não tem menor necessidade. A bacia... Assim, o setor elétrico está operando a bacia do Paranapanema para os usos múltiplos, ou seja, os usos múltiplos são todos os usos na bacia, inclusive o de geração de energia, mas principalmente os outros usos, porque, na verdade, a gente flexibiliza sempre essas restrições, e quando você flexibiliza uma restrição, você deixa de gerar energia, então você perde dinheiro. As empresas de energia elétrica acabam gerando menos do que elas poderiam gerar, porque estão reduzindo as defluências. Então, mas isso já acontece em várias bacias. A gente opera dessa maneira porque há uma necessidade premente, ou seja, estamos numa bacia onde tem crise, e na bacia onde tem crise, o uso múltiplo manda, não tem jeito. Agora, existem problemas elétricos, que é o caso dessa análise que a gente fez aí de Capivara, não tem como você contornar, porque é um problema elétrico. Ocasiona uma insegurança, uma instabilidade no sistema. A gente não pode trabalhar numa situação de insegurança. Então, por isso que a gente negou essa questão de Capivara ficar com 276 metros cúbicos por segundo direto, tá bom? Mas a gente está sempre atento a isso, está sempre atento a manter a bacia equalizada, está sempre atento aos 20%. Na hora que não der os 20%, a gente vai ter que sentar na mesa e tomar decisões, entendeu? Tem que ver o que tem que fazer. Entendeu? Mas, em princípio, a gente está sempre atento a essa problemática. Tá? Agora, a retomada de crescimento de consumo de energia é muito difícil, porque, primeiro, a gente não sabe o novo normal, quando é que ele vai se estabelecer. Né? Essa é a primeira coisa. E, segundo, quando estabelecer o novo normal, será que o país vai crescer? A que taxa que o país vai crescer? Às vezes, entendeu? A mola mestra, a gente sempre viu assim, que a mola mestra de crescimento é a questão do consumo de energia. A energia você começou a gastar mais energia, o país vai começar a crescer de qualquer maneira. Não é isso que a gente está vendo. Não tem muita perspectiva. Okay. Bom. Ok, eu acho que deu para entender que está sendo privilegiado nesse momento o equilíbrio do sistema. Nós estamos vivendo uma seca na região sul que minimizou um pouco nas 2 últimas semanas, mas que não saiu do sinal laranja, tá certo? Então, vamos continuar acompanhando com nossas reuniões quinzenais. Eu queria agradecer a todos e que todos se cuidem. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Ok.